Está no ar o Seminário de Edificação Cristã. Aqui quem vos fala é o presbítero Leonardo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Quero desejar a todos uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor abasteça cada coração. Nós vamos falar nesta oportunidade acerca do seminário, acerca do assunto. Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje da lição 13, Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Por isso, convido a todos para a leitura do texto bíblico, baseado na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 4. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 6 e o versículo de número 10 ao 20. Estaremos lendo. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeia, que possa falar livremente como me convém falar. Amém. Neste momento, vamos orarmos, fazer uma oração ao Senhor, pedindo que nesta noite, são agora as 20 horas e 42 minutos, Ele venha falar em nossos corações, de maneira que nós alcancemos um coração abençoado por Ele. Oremos. Pai que bendito, Pai amado e santo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que neste momento estou aqui diante da tua presença, e com este assunto, Senhor, que o Senhor tem enaltecido os corações do professor e também do nosso irmão pastor que veio escrever esta lição. Assim, ó Pai, nesta noite, vem abençoar, alcançar os corações e as vidas através do Espírito Santo e através da Tua Palavra, ensinando-nos, ó Deus, a cada momento a servir e a estarmos dependentemente de Ti. É o que nós oramos pedindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Vamos dar continuidade nesta hora. Vamos estar seguindo o nosso roteiro da lição. Hoje a lição 13, a batalha espiritual e
armas do crente. O preparo, no tópico primeiro nós vamos estar falando do preparo espiritual do crente para a batalha. No tópico 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. E o tópico 3, as armas espirituais indispensáveis para o crente. É o que nós vamos nesta oportunidade. Primeiro, a introdução. Nós vemos, ao finalizar a Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. E é importante que nós vamos ver neste assunto que esta batalha ela não é aqui, mas ela é oriunda lá na eternidade. Ou seja, é uma luta espiritual. No campo de batalha nosso, não é aqui, mas nos lugares celestiais. E é o que nós vamos ver, porque nós precisamos dessas armaduras e como utilizá-las também. Vejamos, nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, o soldado de Cristo precisa revestir-se de toda a armadura de Deus. E é o que veremos na presente lição. A armadura esta que é salvação, capacete, palavra de Deus, couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão ou cinto da verdade e preparados os pés no evangelho da paz. Que Deus possa abençoar a cada um nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Primeiro tópico que nós vamos ver da lição 13 está falando acerca o preparo espiritual do crente para a batalha. Veja, a expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, Efésios capítulo 6 e o versículo de número 10. E indica que não temos poder em nós mesmos. Se nós olharmos na prisma, o homem em si, ele é frágil. Nós somos fragilizados. E esse excesso de poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. João, capítulo 15, e o versículo de número 7, nós vamos estar lendo. Esse versículo está lendo no texto na Bíblia de NVI, que fala da seguinte forma: o Evangelho segundo escreveu São João, no seu capítulo de número 15, e o versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus. Se vocês permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedirão o que quiseres, e lhes será concedido. Ou seja, nós, nesta última, devemos pedir a Deus, como diz o versículo, pedir o que quiser. Se estivermos na palavra, por meio do Espírito Santo, nós vamos fazer petição a Deus e Ele vai nos conceder. E a Bíblia diz bem claro que é para pedir o que quiserdes. Mas há um adendo que nós devemos colocar, como disse lá Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós, nesta década, ou neste tempos difíceis que estamos atravessando, temos visto uma gama muito grande de pessoas buscando, através das autoajuda, socorro para a vida terrestre, socorro para alimentar o seu ego aqui na terra. Mas não é esse o objetivo maior do cristão.
E é por isso que Paulo, que ele vem nessa linha, escrevendo na cartas aos Efésios, ele vem orientando aqueles cristãos para que eles pudessem chegar numa conclusão de ter toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Nós podemos ver nos dias atuais, nessa pandemia que está afetando a humanidade em toda a parte da Terra, como a pauta, a fragilidade do homem com Deus tem afastado. Não estamos querendo dizer aqui que seria livre, porque nós estamos debaixo do mesmo temporal, debaixo de uma mesma chuva. Mas há uma diferença entre aqueles que enfrentam o temporal, que enfrentam essa chuva, confiando em Deus, com aqueles que simplesmente, com um guarda-chuva vazio, muito frágil, que logo vai estar todo molhado e ensopado, e pode até ser carregado pela correnteza. Mas nós, nesta noite, neste dia, estamos aqui através desta lição, onde fala o arma batalha espiritual e as armas do crente. Nós precisamos dessas armas. Veja João, primeira carta de João, capítulo 1, e versículo 1 e 3. Carta de João, capítulo 1, versículo 1 e 3. Diz assim a palavra de Deus, na carta do evangelista João, onde ele escreve dizendo: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Esta é uma verdade. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E debaixo desta comunhão, nós somos mais do que vencedor, por Ele ter nos amado. Por isso nós precisamos estar fortalecidos por meio, primeiro, renovação da mente. Efésios capítulo 4, versículo de número 23. Carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, versículo de número 23. Nós podemos falar sobre esta renovação da mente. Renovação esta que é preciso para que o crente, para que o homem e a mulher de Deus sejam fortalecidos pelo Senhor. Veja o que diz o versículo 23 aqui da carta de Paulo aos Efésios na Bíblia NVI. A serem renovados no modo de pensar. Ou seja, nós precisamos ser renovado na nossa mente o nosso modo de pensar. O pensar no que? No que vem, no que pode e no que vai acontecer. Aonde está a nossa esperança? E este fortalecimento também, renovando a nossa mente, por intermédio da palavra, nós precisamos também viver uma vida de santidade. É o que diz o versículo de número 24, subsequente, que diz assim, no versículo 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então, o primeiro passo é renovar a mente, ter um novo pensar, um novo objetivo. E o segundo passo é viver uma vida de santidade.
Que é santidade? Já fomos falado em aulas passadas, mas não vamos aqui entrar em detalhes, porque nós estamos um tempo bem resumido. E quando vivemos em santidade, vem o grande e maravilhoso mistério, cheio do Espírito. E quando fala ser cheio do Espírito, Efésios capítulo 5, versículo 18, aqui da carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 5 e o versículo de número 18, nós podemos ver o escritor falando acerca desse assunto, que diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Aí está o mistério. Ser cheio do Espírito. Ser cheio da graça do Espírito Santo. Então, para ser fortalecido, nós precisamos ter uma mente consagrada a Deus e uma vida em santidade no nosso viver, no nosso dia a dia, em toda maneira de ser, e ser cheio do Espírito Santo. Abrimos aspas aqui, quando a Bíblia fala ser cheio do Espírito Santo, não é ser cheio dos dons, porque há muita gente fazendo uma confusão, achando que porque não fala línguas, não é cheio do Espírito Santo. Não. A língua estranha foi manifestada, foi dada para o cristão como sinal. Mas o ser cheio do Espírito Santo, o caminhar do Espírito, na vida do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que vive 24 horas por dia sobre a inteira dependência de Deus. Voltando aqui, a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não tem outro caminho. Primeiro, conhecer as Escrituras sem a devida obediência. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não é suficiente. Nós vivemos aí uma preocupação nos dias até atuais com esse problema da pandemia, as limitações dos cultos, que Deus já está providenciando o seu regresso, que muitos cristãos eles ficaram à deriva. Por quê? Porque eles acham que ser cheio do Espírito Santo, viver uma vida de obediência, uma vida de santidade, é frequentar a igreja. É conhecer a Bíblia. Quantos conhecem a Bíblia? Quantos ateus, teólogos ateus que conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas não têm a obediência? Quantos que vão aos cultos de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, sem devida obediência, não foram convertidos, não têm Jesus como centro da sua vida? Tudo isso não é suficiente para a nossa guerra que nós estamos vivendo nos dias e tal. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para... Veja o que diz o texto bíblico, Lucas 10 e 19. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda sorte do inimigo, e nada vos fará dano algum. E nada vos fará dano algum. Lucas 10 e 19. Veja, pisar serpentes e escorpiões. E Jesus está usando aqui uma linguagem figurada. Não é que a gente vai sair aí pisando sobre cobra. Mas as ações do maligno estão debaixo do solado dos pés daquele servo fiel
que anda na dispensação da graça de Deus em obediência à sua palavra. E é nesta questão, os vendavais, as lutas, os desabores desta vida não podem, não afugentam, não destroem o cristão, porque ele está firmado sobre a rocha, ele está calçado com os pés, com o sapato da preparação da salvação. Que Deus em Cristo Jesus possa encher os nossos corações. No tópico 1.2 nós podemos falar sobre vigilantes em toda oração e súplica. Veja, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosas armas espirituais. É como um soldado. Paulo, quando teve essa revelação, ele estava ali, estava preso. Quando ele escreve essa carta, é uma das cartas que é escrita da prisão, ele estava ali, ele começou a ver, ele começou a observar a postura daqueles soldados que estavam ali lhe guardando e lhe protegendo, que ainda que não estivesse em serviço, mas eles estavam debaixo de uma proteção, seguro, com todas as suas ferramentas de combate. Então, desde aqui, não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosas armas espirituais. Veja o que diz Lucas capítulo 21 e 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. E de pé há um contraste. Se quer subir, tem que descer. Se quer ser grande, tem que ser pequeno. E para que você possa ser exaltado pelo Senhor, você tem que ser humilde. E o maior caminho para demonstrarmos nos dias atuais da nossa humildade não está em nós pronunciar, eu sou humilde, eu faço isso. Não, é nós vivermos, é andarmos de joelho no chão. Trago em memória, no momento quando me converti, há 45 anos atrás aproximadamente, quando o Senhor, um presbítero, nos convidou para um período de oração em seu lar. E naquela oração, naquela noite, ele era um homem que vivia de joelhos calejados. E nós tiramos um período de oração e ele começou a orar. E orou aproximadamente quase 5 horas de joelhos. E ali estava naquela noite este que vos fala, que estava novo ainda. Fui induzido, que dizia que orar, que a vigília era a bênção de Deus, era a glória de Deus, e a gente fomos. Mas foi para a glória de Deus, porque algumas experiências na vida nos faz nós fortalecermos mais. E quando parou o período, quando aquele homem levantou, eu não tinha mais, as pernas estavam tudo adormecidas, não sei se eu estava sentado, não estava, ajoelhado não estava mais, mas estava ali já todo adormecido. E quando esse homem levantou, ele veio até mim e disse: irmão Leonardo, Deus tem muito a fazer por você e em você, desde que você ande com os pés para trás. Meus irmãos, eu não entendia, não compreendi, fiquei
preocupado quando eu cheguei, fui interrogar alguns irmãos mais antigos, que tinham mais vivência, e perguntei por quê? O que é isso, andar com os pés para trás? E aí o irmão, na sua simplicidade, mostrou-me através do gesto. Ele se ajoelhou e disse: que você vê em mim? E eu disse: um homem de joelho. Ele disse: pois é. E qual a posição que eu estou? Aí me mostrou os pés para trás. Meu irmão, eu quero dizer, a nossa batalha, a nossa luta, ela só pode ser vencida quando nós buscarmos a Deus em oração. Pois a oração é a expressão orando em todo tempo e súplica no Espírito. Efésios 6:18. Orar significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Quero nesta oportunidade falar, a Bíblia diz aí, súplica, quer dizer, desculpe aí, pedido insistente e humilde, frequente e desesperado. Há um contraste, pois, assim diz o Senhor, o poder da oração é tão grande que não há nada que ela não alcance. Quando dobramos os nossos joelhos diante de Deus, Ele se levanta para agir ao nosso favor. Então o impossível começa a acontecer. A promessa se cumpre, os sonhos se realizam e a vitória chega, pois o Senhor honra aqueles que o buscam de joelhos, recebe de pé. Esta base está em 2 Crônica 32, do versículo 7 a 8. Outro ponto que nós queremos aqui falar sobre a oração. A oração é um diálogo entre o Criador, a criatura e o Criador. O homem clama e Deus responde. E quando Deus responde, aí vem o agradecimento. Agradeço-te, ó Deus, porque este recinto está cheio da tua presença. Agradeço-te porque vivo e me movo por ti. Agradeço-te porque vivo em tua verdade. Saúde e prosperidade e paz. Pois é, quando oração, muitos crentes oram. E milhares, principalmente nesses dias. Mas só que é uma diferença. Quando nós oramos no diálogo, na conversa, numa recíproca, Deus, o homem fala, pede e Deus responde, e assim sucessivamente. Todos os dias. Mas há momentos que nós precisamos ter uma súplica, ser mais insistente. Tem assunto que precisamos ser mais insistente. Aí chama-se súplica, petição com humildade. É se rebaixar. É nós olharmos para a vida de Daniel. Quando ele se coloca, ele reconhece os seus pecados, não só dele, mas de todo o povo. Ele se incluiu. Ele não se dialogou, pois hoje nós vemos aí até alguns comentários sobre essa pandemia que cristão não pega. Irmãos, isso está para dar ao erro, porque não importa se somos fiéis a Deus. Deus provém, tem bênção, tem promessa, tem guarda, mas muitas das vezes Ele permite. Como Ele permitiu quando os discípulos procuraram sobre aquele menino que tinha nascido cego, e como eles tinham uma crença que quando tinha algum defeito físico era por culpa dos pais, perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Mas Jesus respondeu-lhe:
nem ele nem seus pais, mas era para a glória de Deus, era uma enfermidade. Então vamos ser mais coerentes. Estamos numa luta, estamos numa guerra. Vamos ser mais, suplicar mais para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão carentes, para aqueles que estão sofrendo. Quantos irmãos estão sofrendo nesta hora, precisando, necessitando de um socorro? Então, ore a Deus, clame a Deus, suplique por eles, para que Deus estenda as suas mãos e lhe conceda a vitória. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Porque não adianta orar e vigiar. Não. A Bíblia diz vigiai e orai. Não vamos entrar em detalhes, mas sabemos, eu conheço muitas pessoas que têm orado. Quando sai da oração, peca. Por quê? Orou e não vigiou. Mas esta preserva o crente das astutas ciladas do diabo. O que é esta? Esta o quê? Esta vigilância. A vigilância é o melhor mecanismo. Porque às vezes nós entramos em becos que não tem saída. Por falta de vigilância, por atentar para a palavra de Deus. E quando nós estamos vigilantes, o que é cilada? Cilada é o mesmo que traição. É uma armadilha, é uma emboscada. Algumas versões da Bíblia chamam de insídias, ou que significa estratégia e tática. Então, o diabo ele tem muita estratégia para arrastar, para conduzir. Mas nós te pegamos com o Salmo 124, versículo 7. Escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Glórias a Deus. Conhecendo o campo de batalha. Veja. Primeiro, as astutas ciladas do diabo. O diabo tem um campo de batalha. E ele trabalha onde? Nós já vimos lá que é preciso que renovar a mente. Porque ele trabalha na mente. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Por quê? Porque ele trabalha com as armas, com as atitudes mundanas deste mundo. E precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos conhecê-las. Por isso que Paulo diz aqui, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra a cilada do diabo. Efésios 6 e 11. Ficar firme contra... Não é que dizer que ele não vai jogar os laços, as setas. Mas estamos preparados. Indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Nós temos que ter cuidado. Cuidado. Às vezes ele está te estendendo a mão, mas para te arrastar para a situação de calamidade. Fujam. O líder desse reino ele é identificado como Diabolo, que significa caluniador, acusador. Você sabe, é o nome dele. É a missão, é a função dele. Caluniar e acusar. Aqui é outra dentro. Alguns ficam achando, não. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o diabo, acusador dos irmãos, ele vai até Deus, foi até Deus. Então que nós sejamos protegidos pela bênção de Deus. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele trabalha. Olha. Quantos hoje, com a Bíblia na mão, errando? Quantos hoje, ministrando sobre um altar, sobre um pêndulo, mas errando?
E ele trabalha com o espírito do erro, induzindo as pessoas ao erro. Ele prepara laço com o propósito de destruir a igreja de Cristo. A igreja, nós vemos nas primeiras lições, ela está destinada para a eternidade. Ela nasceu lá na eternidade, no passado, no princípio, e também está destinada para a eternidade. Por isso que Jesus diz que a porta do inferno não prevaleceria, não venceria a sua igreja. Vejamos algumas astúcias desse inimigo. Primeiro, confundir a mentira com a verdade. Ele é expert nessa ação. Ele é como os repórteres. Pegam uma frase e faz essa frase tornar-se uma verdade sendo mentira. E ou o contrário, tornar-se uma mentira sendo verdade. Então, veja o que ele disse lá para Eva, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 3 e 4. Mas Deus disse, veja, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. E aqui está o mistério. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. E o restante os irmãos sabem. Então, primeira astúcia que ele tem é confundir a mentira com a verdade. E olhem, meus irmãos, não pense que ele vai usar os livros de bruxarias, dos livros de Cipriano, as cartas, os livros de cartomantes. Não! Ele usa a própria Bíblia. Ele faz uma inversão de valores com a palavra de Deus e faz confundir a mente. É por isso que a nossa mente tem que estar renovada, voltando novamente. Mentes renovadas. Por quê? Porque é o campo de atuação do diabo. Ele não pode penetrar no nosso coração sem antes abrir a porta. E a porta que ele vai abrir, a chave que ele quer abrir essa porta, é na nossa mente. É confundir. É trazer a mentira em forma de verdade, ou trazer a verdade em forma de mentira. E as pessoas começam a descrer do poder de Deus que está imbuído na sua palavra. O segundo ponto que ele vem, como eu falei, é deturpar as escrituras. Lembra lá de Mateus capítulo 4? Quando ele foi lá ter com Jesus, a Bíblia diz que depois Jesus foi levado para o deserto para ser provado. E lá na provação, ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E no 40º dia, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E ele se apresentou ali. E entre umas das questões que nós vamos citando agora, capítulo Mateus 4 e 6, que ele disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Dá para entender aqui? Em alguma pedra. Mas lá no Salmo, que está sendo citado aí, nós vamos estar lendo no Salmo 91, veja o que diz o salmista, referindo-se a esse texto. Veja o que está escrito para nós ter cuidado,
Porque o inimigo, ele é astucioso para fazer essas artimanhas de mudanças de atitude das Escrituras. Salmo 91, veja o que ele diz aqui. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra, e não em alguma pedra, porque em alguma pedra dá a entender-se que poderia tropeçar em outras. Ou seja, poderia Jesus ter caído nesse engodo, dessa deturpação que foi feito com as Escrituras. Então nós temos que ter a astúcia dele. Ele deturpa as Escrituras, ele muda uma vírgula. Irmãos, as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro sacro que está em nossas mãos, um tio não se pode mudar. Um tio, o que Deus disse ontem é o mesmo que Deus diga hoje, é o mesmo que Deus dirá amanhã. Eu posso me lembrar do profeta Jonas, quando Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive pregar o evangelho. A Bíblia diz que ele não desceu, foi parar no ventre do peixe. Lá no ventre do peixe ele orou e Deus teve misericórdia e pôs na praia, jogou ele fora das águas novamente. E quando ele sai, Deus volta para ele e ele diz, e Deus manda ele, vai pregar o evangelho lá em Nínive. E aí Deus não disse, olha, eu vou te dar um outro evangelho mais leve, mais suave, mais light. Não. Vai e pregue a palavra que eu te mandei. Que palavra? Aquela que eu te disse antes de separar no ventre. É a mesma, Jonas. Não mudou. É a mesma, meu irmão. Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Terceiro ponto. Ele dissimula e induz a dissimulação. Veja. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros, enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 14. Veja, irmãos, nós olharmos quantos hoje têm se posto no lugar, tem que ser trabalhado com essa dissimular e induzir a dissimulação. Cuidado, fuja. Segundo 4 é fazer falsos sinais. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadora. Aqui está falando, aliás, está referindo-se na época da grande tribulação, quando o anticristo vai vir. Mas quantos falsos profetas, quantos anticristos têm se levantado nesses últimos dias? Quantos sinais? Quantas maravilhas os homens têm feito, não por parte de Deus, mas por parte de Satanás. Porque diz a Bíblia que, se for possível, ele engana até os escolhidos. Então ele é mestre em fazer sinais. Cuidado! Não siga a Deus por sinais, siga a Deus, sirva a Deus para ter uma vida com Ele na eternidade. Pode te faltar o pão, pode te faltar a água, pode te faltar as vestes, pode te faltar tudo, mas não deixe faltar na tua vida a presença de Deus em teu coração. 5. Fazer acusação. Ele gosta. Então ouviu uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Acusação. Irmãos, nós não vivemos no mundo de acusação. Paramos. Veja que espírito sois. Ficar apontando o dedo. Quando você está apontando o dedo para um irmão, você está jogando 4 para você. Então, cuidado. Cuidado.
6. Semear incredulidade. O Deus desse século o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí está. Semear incredulidade. Ô Jeová, misericórdia. Quantos deixaram a fé viva e vivem uma vida de incredulidade, porque foi semeado em seus corações ações incrédulas, ações como temos essas imagens, taparam-os, cegou, e aí vem aquela doença, aquela questão, não faz mal. O que tem isso? Qual é o mal? Não, Deus só quer o coração. Cuidado! Cuidado! Ou temos mais? 7. Promover ideologia anticristã. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Outra passagem que está referindo-se às atitudes do anticristo, mas já vivemos uma situação, a promoção ideológica de anticristã, pois muitas atitudes que outrora era vista, hoje é abraçada no seio da sociedade como sendo cristã, ações cristãs, mas Deus não está neste negócio. Este campo de atuação é do maligno. Esse campo de atuação é de Satanás. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, todas. Capacete, cinto, couraça, espada, sandália e escudo. Meus irmãos, quero falar uma coisa. Quantos estão indo para o ringue, para o conflito contra o reino das trevas? Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue, não é luta pessoal. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas. Aonde? Nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo, no primeiro segundo que realmente vem em nosso coração, nós entramos nesse campo de batalha. Ainda que nós entramos, e na nossa frente, na nossa retaguarda, tem os nossos anciões, tem os nossos pastores, tem os nossos irmãos, e tem o Senhor Jesus que nos protege. Mas o tempo vai vindo e nós vamos observando como essa luta é renhida, como essa luta, esse combate é tenebroso. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha, tudo isso aqui, irmãos: bebida, entretenimento, amor, orgias, tudo isso é do maligno. Que Deus nos guarde. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado espiritual está. Essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva, ou seja, na igreja. Então, agência, 2:3, agência da potestade. Paulo identifica as forças do mal que mancha contra a igreja como principado, potestade, príncipe das trevas deste século e os ossos espirituais da maldade.
Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, A, eles são poderosos. Segundo, B, eles são malignos. E C, eles são os astutos. Veja, a imagem de uma mão atormentando aonde a mente de um jovem. Eles são poderosos. Os títulos principais de potência indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem os domínios. Eles são malignos. Eles agem em formas hostis espirituais da maldade. Se refere a demônio que emprega o seu poder destrutivo para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Ponto 3. Armas espirituais indispensáveis para os crentes. Estamos já chegando ao término. Primeiro, a imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, Efésios 6 e 11. Esta expressão traduz o termo grego de panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado, que tem todos esses aparatos, capacete, na carta, a orientação não é para usar armas próprias, ou seja, não é para lutar fisicamente, mas tomar os equipamentos dados por Deus, resistir bravemente e marchar contra as potestades do ar. As armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Veja, primeiro, cingidos os vossos lombos com a verdade, versículo 14. Retrata a peça, um cinto usado para dar mobilidade aos soldados no combate e sustentar toda a armadura, entre elas sustentar a espada. Nesse sentido, faz-se a referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade, segundo os Coríntios capítulo 13, versículo 8. B. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, ao peito, peitoral, à frente e também nas costas. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Retidão esta, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Segundo, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionado em ouro, a meia bota tinha sola cravejada para dar estabilidade, ou seja, ao pisar, naquele tempo em terrenos arenosos, em lugares escorregadios, as solas, os cravos, e fixavam, e ali dava sustentabilidade para o soldado, para não cair, para não tombar. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Veja o que diz Paulo: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. D. Tomando sobretudo o escudo da fé. Longo, retangular, cheio, feito de madeira e de couro. O escudo protege o corpo inteiro dos soldados incendiários. Inteiro dos dados incendiários, ou seja, aqueles dados que eram lançados antigamente. Uma seta, uma flecha com fogo na ponta, e era atirado contra os soldados. E esses mesmos dados, quero aqui frisar que
o escudo em si não vai resolver. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia da calúnia, dúvida, rebeliões disparada pelo diabo. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbio 30, versículo 5. O capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção de plena salvação no último dia. Nós, porém, não somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Imprescindíveis arma ofensiva. Essa é imprescindível. Você pode ter todas essas anteriores, mas essa daqui, a espada do Espírito. E aí, irmão, é que nós queremos parar um minuto. A única arma disponível, tanto para a defesa quanto para ataque. O escudo você só defende. Mas a espada não, você tanto defende como você ataca. E isto hoje, nos dias atuais, nós podemos denotar quantos cristãos que estão caminhando sem essa espada. O termo grego para ela é macharia, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. E a espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. É a espada do Espírito. Ela deve ser usada tanto para resistir a cilada do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Resistir e derrubar. E é por isso que nós vivemos os dias em que muitos cristãos não têm chegado, não têm alcançado a vitória, porque têm esquecido, deixado a palavra de lado. Mas, meus irmãos, estamos concluindo dizendo: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca os salvos a combater e a vencer as potestades, revestido com a armadura de Deus. Vista-se da armadura de Deus. Vista-se com todo o armamento que Deus tem dado, que por certo Ele te dará a vitória. Ele te dará a vitória por nome de Jesus Cristo. Por isso que nós podemos dizer, como diz o canto sacro: cantemos até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Que a graça de Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração nesta noite. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.